Aquele verão em Portland tinha um ar estranho, como se o sol e a chuva tivessem combinado de se revezar sem aviso. Laura, com apenas 22 anos, morava sozinha em um pequeno apartamento de um cômodo que cheirava a madeira velha e café requentado. Ela havia se formado em engenharia ambiental poucas semanas antes, com honras máximas e uma menção honrosa que a universidade reservava apenas para os melhores. Ela pendurou o diploma na parede descascada, sabendo que ninguém da família jamais o veria, nem mesmo uma foto. Sua mãe estava ocupada demais escolhendo flores para o casamento de Jessica. E seu pai, ocupado dizendo a todos como era sortudo por ter uma filha bem-sucedida e bonita. A ironia era que aquela filha não era ela. Laura era outra. Aquela que ninguém se lembrava de mencionar. Aquela que trabalhava em 3 empregos diferentes para pagar a faculdade, enquanto sua família se gabava de uma perfeição que não existia. O apartamento se tornara seu refúgio e sua testemunha. Mesa de segunda mão que ela comprara por $40 e um abajur que piscava de vez em quando, como se também estivesse cansado. Mesmo assim, ali ela se sentia livre. Passava as noites em frente ao computador enviando currículos, sonhando com um emprego que lhe permitisse recomeçar, longe dos silêncios constrangedores e das comparações. No dia em que recebeu o e-mail da Thornberry Systems, um nome que soava como uma promessa, ela não gritou nem chorou, apenas encarou a tela, imóvel, sentindo que o mundo finalmente havia. Não houve aplausos, nem abraços, nem telefonemas da família, mas naquele silêncio que a caracterizava tanto, algo mudou. Pela primeira vez, teve certeza de que não precisava mais ser vista para existir. O anúncio do casamento de Jessica chegou em um envelope cor de marfim, com letras douradas e um leve perfume floral, que lembrou Laura dos domingos sufocantes de sua infância, quando sua mãe as obrigava a posar juntas para fotos que sempre acabavam sendo apenas de Jessica. Ela leu o convite com calma, mas a mensagem no verso, escrita por sua mãe a impressionou mais do que qualquer palavra elegante. Seu pai já pagou sua parte do vestido e da viagem, então não dê desculpas desta vez. Ela fechou o envelope lentamente, como se temesse que algo vivo saltasse de dentro. Não havia desculpas, pensou. Havia feridas e havia dignidade, e desta vez, nenhuma delas se encaixava no papel da convidada complacente. Nas noites seguintes, enquanto a chuva batia insistentemente na janela, Laura começou a planejar algo que nem sabia se era uma despedida ou um ato de justiça. Tirou de uma pequena caixa de metal todos os recibos dos empréstimos que pagara durante a faculdade, as transferências, as contas. Somou tudo e subtraiu o dinheiro que seu pai dizia ter investido em sua educação. O resultado foi exato: $12.350. Esse valor permaneceu gravado em sua mente como uma espécie de senha para sua liberdade. Decidiu então preencher um cheque. Naquele valor, colocá-lo em um envelope branco e guardá-lo na bolsa. Não sabia se teria coragem de entregá-lo, mas sabia que, se não o fizesse, permaneceria à sombra de uma história que não lhe pertencia. O dia do casamento amanheceu sob um céu tão claro que parecia uma farsa. Laura vestiu-se descontraidamente, com um vestido azul marinho que usara anteriormente para uma entrevista de emprego. Não era uma roupa festiva, mas representava quem ela era agora, alguém que não precisava impressionar ninguém. Enquanto se maquiava diante do espelho rachado do banheiro, notou que suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma espécie de libertação antecipada. Pegou o envelope com o cheque, colocou-o na bolsa e saiu para o corredor do prédio, onde um vizinho idoso lhe desejou boa sorte, sem perceber que suas palavras pareciam quase proféticas. A caminho da igreja, revisou mentalmente o que diria se o pai a confrontasse. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu necessidade de se justificar. Ela chegou 15 minutos atrasada, o suficiente para deixar a mãe desconfortável, que a recebeu com o sorriso forçado de quem teme mais o julgamento social do que a verdade. Você sempre teve que chamar atenção,
murmurou baixinho, alisando o vestido como se isso apagasse o desconforto. O pai a observava de longe, de braços cruzados. E assim que ela se aproximou, soltou um suspiro teatral. Você finalmente resolveu aparecer. E com essa cara, ninguém perguntou como ela estava nem mencionou sua formatura, nem mesmo sua vida. Só queriam que ela sorrisse nas fotos, como sempre. Mas Laura, ainda segurando o envelope, sabia que aquela seria a última vez que fingiria fazer parte de algo que nunca incluía. Quando o fotógrafo pediu que todos se reunissem para uma foto de família, Laura sentiu uma pressão familiar no peito. Aquela mistura de desconforto e resignação que a acompanhara por toda a vida. Seu pai segurou seu braço com força, forçando um gesto de harmonia enquanto sussurrava em seu ouvido. Sorria, pelo menos desta vez, não nos envergonhe. E foi naquele instante, com um flash da câmera iluminando seu rosto cansado, que ela decidiu fazê-lo. Não o sorriso falso que ele exigia, mas o gesto verdadeiro que acompanha uma despedida. Ela tirou o envelope da bolsa, segurou-o por um instante e o estendeu a ele em meio ao murmúrio geral. Sua mãe a olhou confusa. Jéssica, do altar, franziu a testa. E seu pai, perplexo, quebrou o silêncio com uma risada breve e nervosa antes de abrir o envelope. Lá dentro estava o cheque, cuidadosamente dobrado, com sua assinatura em tinta azul e uma breve nota para quitar quaisquer dívidas pendentes. O rosto do pai dela perdeu a cor. Ele leu o valor, olhou para cima e tentou retomar o controle da situação. O que isso significa? Perguntou, com a voz rouca de raiva reprimida. Laura o encarou, com uma calma que surpreendeu até a si mesma, e respondeu o que esperara anos para dizer. É o dinheiro que você pagou pelo meu primeiro semestre. Não lhe devo mais nada. Alguns convidados se entreolharam. Outros abaixaram a cabeça, fingindo não ouvir. Sua mãe tentou intervir, mas Laura continuou com firmeza. Obrigada pela educação, mas prefiro a liberdade. Então ela se virou, deixando para trás a música, as luzes e uma família que finalmente a viu. No momento em que ela decidiu ir embora, o som de seus próprios passos no chão de mármore parecia ensurdecedor enquanto ela se afastava. Cada eco era uma confirmação de que não havia como voltar atrás. Lá fora, o ar fresco a atingia no rosto como um tapa que a despertava de um longo sono. Ela ouvia os gritos atrás de si, a voz de sua mãe chamando-a pelo nome completo, a de seu pai, exigindo que ela voltasse para se desculpar. Mas Laura continuou andando sem olhar para trás, o coração batendo forte nos ouvidos, e o envelope vazio ainda tremendo em suas mãos. Na esquina, um rapaz lhe ofereceu uma flor que não comprou, mas ela aceitou mesmo assim. A sensação de paz que a invadiu em meio ao caos era absurda. Pela primeira vez na vida, ela não se sentia culpada por decepcionar ninguém. Naquela noite de volta ao seu apartamento, o silêncio era diferente. Não tinha o peso da solidão, mas a textura suave de algo que finalmente se rompe sem fazer barulho. Ela se sentou no chão, ainda calçando os sapatos, e deixou as lágrimas rolarem sem resistência. Não eram lágrimas de tristeza, mas do alívio. Seu telefone vibrava sem parar. Ligações da mãe, mensagens de texto, raivosas do pai, intermináveis mensagens de áudio de Jéssica. Ela não respondeu a nenhuma delas. Em vez disso, abriu o laptop e escreveu sua carta de renúncia ao medo. Não era literal, claro. Era um arquivo sem destinatário, no qual ela escreveu: Não sou a decepção de ninguém. Sou o meu próprio começo. Então fechou o computador, apagou as luzes e se permitiu dormir, certa de que, ao amanhecer, não seria mais a filha invisível. Os dias seguintes foram uma estranha mistura de silêncio e barulho. Silêncio em casa, onde o único som era o da velha cafeteira borbulhando todas as manhãs. Barulho no telefone, que não parava de tocar. A mãe mandava mensagens cheias de frases dramáticas. Você arruinou o dia mais feliz da sua irmã. Como pôde nos humilhar daquele jeito? Enquanto o pai optava por um tom mais frio e calculista, repleto de palavras como ingrata e vergonha. Laura lia tudo, mas não respondia. Ela aprendera que às vezes a única maneira de vencer uma discussão com pessoas assim era não participar. Quando o telefone finalmente parou de tocar,
Ela se sentiu estranha, quase vazia, como se o silêncio tivesse se tornado demais. Mas era um vazio necessário, um espaço onde ela finalmente podia respirar. As noites eram mais difíceis. Ela dormia pouco e, quando dormia, sonhava com corredores intermináveis onde seu pai a chamava sem vê-la. Acordava encharcada de suor, sentindo como se algo dentro dela ainda pedisse permissão para existir. Nesses momentos, sentava-se perto da janela e observava as luzes distantes do centro de Portland, imaginando todas as vidas que continuavam sem precisar de aprovação. Começou a notar coisas que antes ignorava. O cheiro de pão fresco do café da esquina. O vizinho assobiando músicas dos anos 90. As árvores mudando de cor em frente ao seu prédio. Pequenas coisas insignificantes que de repente se tornaram a prova de que a vida continuava e que ela também podia. Certa manhã, ao verificar seu e-mail, ela encontrou uma notificação oficial da Thornberry Systems, confirmando sua contratação. A carta dizia: "Bem-vinda à equipe de engenharia ambiental. Seu perfil se destaca pelo comprometimento, independência e liderança." Laura leu essas palavras várias vezes, sorrindo sem perceber. Aquela frase, independência e liderança, soou como uma espécie de reparação simbólica. Ela imprimiu o documento e o afixou na parede, logo abaixo do diploma que ninguém havia parabenizado. Era sua maneira de se lembrar de que tudo o que havia conquistado fora mérito próprio, sem aplausos, sem patrocinadores, sem família para apoiá-la. E naquele momento, ela entendeu que sua história não dependia mais da aprovação de ninguém, mas do trabalho silencioso que havia feito para se construir. No entanto, a liberdade tinha um preço. A solidão a pesava. Os fins de semana se estendiam como corredores vazios, e embora o novo emprego a mantivesse ocupada, as noites eram mais frias do que antes. Às vezes, ela hesitava. Perguntava-se se havia sido dura demais, se talvez devesse ter esperado outra hora para falar. Mas bastou lembrar-se da expressão do pai ao ver o cheque para dissipar qualquer culpa. Aquele rosto meio surpresa, meio derrota menos, era a prova de que ela fizera a coisa certa. E, no entanto, lá no fundo, algo nela ansiava por alguém que a entendesse, por alguém que dissesse: "Eu entendo, você fez a coisa certa." Não por validação, mas porque, depois de tantos anos de silêncio, ela ansiava por ser verdadeiramente ouvida. 3 dias depois, alguém bateu à sua porta. Laura pensou que fosse um vizinho ou um entregador, mas ao abrir encontrou Jessica parada ali. Ela usava um casaco caro, a maquiagem impecável, e carregava um buquê de flores que parecia mais uma desculpa do que um presente. Por um momento, as duas se encararam sem dizer nada. Laura não conseguia se lembrar da última vez que a irmã a visitara sem um motivo superficial. "Podemos conversar?" perguntou Jessica com voz misto de firmeza e nervosismo. Laura hesitou por alguns segundos antes de se afastar para deixá-la entrar. O apartamento pequeno e modesto parecia outro planeta comparado ao mundo luxuoso em que Jessica vivia. Mas o que realmente a separava não era a metragem quadrada, mas os anos de distância emocional acumulados entre elas. Jessica começou o discurso que Laura esperava. "Você estragou meu casamento. Todo mundo estava falando de você. Mamãe não para de chorar." Mas o que veio em seguida a surpreendeu. "Eu só queria entender por que você fez isso." "Eu não entendo." Laura respirou fundo, sentou-se à sua frente e decidiu falar sem filtro. Contou sobre as noites sem dormir, os 3 empregos, as bolsas de estudo, as vezes em que comeu arroz com manteiga para não gastar mais. Contou sobre sua formatura vazia, as mensagens sem resposta, a indiferença constante. Jessica ouviu em silêncio, e aos poucos, sua maquiagem começou a desbotar com as lágrimas. "Eu nunca soube de nada sobre isso", murmurou, com a voz embargada. E pela primeira vez, Laura não sentiu raiva, sentiu alívio. Finalmente, alguém a observava. A conversa durou horas. Laura falou sem pressa, como se as palavras tivessem esperado anos para sair. Jessica, que inicialmente chegara pronta para defender os pais, terminou com as mãos trêmulas, olhando para o chão. "Sempre pensei que você fosse fria, que não quisesse ficar conosco", disse ela, entre soluços. "E sempre pensei que você não precisasse de mim."
respondeu Laura, com uma sinceridade que fez ambas se calarem. Havia tanto mal-entendido acumulado que elas nem sabiam por onde começar a consertá-lo. Mas em meio àquela confusão, Laura notou algo novo. Pela primeira vez, Jéssica não estava falando com arrogância, mas com culpa. Foi um pequeno gesto, uma rachadura na parede de uma vida inteira, mas o suficiente para Laura sentir que talvez, apenas talvez, houvesse uma possibilidade de perdão. Antes do ser, Jéssica se aproximou da porta e, com a voz trêmula, disse: "Quero que saiba que o que você fez foi com... Ninguém em casa ousaria confrontá-lo daquele jeito." Laura sentiu sem responder. Quando a porta se fechou, ela olhou para o espaço vazio que sua irmã havia deixado, como se pudesse ver as palavras flutuando no ar. Corajoso, aquela palavra ressoou dentro dela com um peso novo e diferente. Não porque ela precisasse de reconhecimento, mas porque finalmente vinha de alguém que já estivera do outro lado. Naquela noite, enquanto preparava um chá para si mesma, ela considerou que talvez o primeiro passo para a cura não fosse perdoar os outros, mas aprender a acreditar em seu próprio valor. Uma semana depois, quando Laura começava a sentir que o silêncio da família era definitivo, recebeu um telefonema inesperado. Era Trevor, o novo marido de Jéssica. Sua voz soava tensa, quase nervosa. Ele pediu para encontrá-la em um café no centro da cidade, dizendo que precisava conversar com ela sobre algo importante. Laura hesitou, mas aceitou. O encontro foi breve e constrangedor. Trevor chegou com a testa franzida e os olhos cansados. Pediu um café que não tocou e, após alguns minutos de silêncio, abriu o jogo. Seu pai havia lhe pedido um empréstimo de $20.000 semanas antes do casamento, prometendo pagá-lo assim que fechasse o negócio. O empréstimo expirou, o dinheiro nunca mais voltou, e agora o homem pedia mais 15 mil, alegando uma crise temporária. Trevor parecia mais confuso do que irritado, e Laura percebeu que ele ainda não sabia com quem estava lidando. Ela não hesitou. Olhou-o diretamente nos olhos e disse-lhe o que ninguém mais ousaria dizer: "Meus pais estão falidos há anos. Eles só aprenderam a fingir." Trevor a observou incrédulo a princípio, mas a confiança com que ela falava não deixava margem para dúvidas. Laura lhe contou como seu pai usava as aparências como escudo, como a fachada de uma família perfeita era apenas um disfarce para excessos e dívidas. Pela primeira vez, alguém de fora daquela dinâmica ouviu a história sem tentar minimizá-la. Trevor permaneceu em silêncio, mexendo o café frio com a colher. Era tudo mentira. Então murmurou, como se estivesse falando consigo mesmo. "Nem tudo", respondeu Laura calmamente. "Só o que era conveniente para eles mostrarem." E, ao dizer isso, sentiu um pouco do peso que carregava desde criança começar a se dissolver. Naquela mesma noite, Jéssica ligou para ela. Sua voz estava tensa, mas não mais reprovadora. "Trevor me contou tudo", disse ela sem rodeios. "Preciso saber se é verdade." Laura não quis prolongar a conversa telefônica. Convidou-a para seu apartamento no dia seguinte. Quando Jéssica chegou, trazia uma pasta cheia de documentos, extratos bancários, recibos e contas em nome dos pais. Eles passaram horas examinando-os um por um, até que a verdade se tornou impossível de negar. As dívidas eram enormes. Os empréstimos estavam vencidos e as datas mostravam que a estabilidade da família era uma farsa, sustentada apenas por palavras. Jéssica, que sempre acreditara viver em um lar sólido, desatou a chorar. "Durante toda a minha vida me disseram que você era irresponsável", sussurrou ela. "E você era a única que silenciosamente mantinha tudo sob controle." Daquele dia em diante, as irmãs se uniram de uma nova maneira. Não por amor, nem mesmo por nostalgia, mas por uma necessidade compartilhada de entender como haviam chegado ali. Jéssica e Trevor confrontaram os pais diretamente, exigindo explicações. E o que encontraram foi um abismo de desculpas, repreensões e negações. O pai alegou que era tudo uma questão de família. A mãe chorou, culpando a má sorte. E ambos evitaram reconhecer o óbvio. Viviam de aparências e do dinheiro alheio. Laura não participou daquela discussão.
Não precisava. Sabia que a verdade estava à mostra e que pela primeira vez não era ela quem precisava provar seu valor. De longe, observou o castelo de vidro construído pelos pais Rui e sentiu uma calma, quase poética ao vê-los confrontar o mesmo vazio que ela conhecia desde criança. As semanas seguintes foram um turbilhão. Jessica e Trevor contrataram um consultor financeiro para tentar salvar o pouco que restava dos negócios da família. Mas o que descobriram foi ainda pior. O pai deles havia hipotecado a casa sem avisar ninguém e estava usando a poupança da mãe para cobrir os juros. O dinheiro do empréstimo de Trevor desapareceu em menos de 2 meses. E grande parte dos extratos bancários estava em nome do pai, que insistia que era tudo temporário. Quando Jessica lhe mostrou os documentos, ele reagiu furiosamente, acusando-a de traição por revisar suas finanças. Mas desta vez, ela não recuou. "Você mentiu para todos nós", gritou ela, e pela primeira vez na vida, sua voz soou mais alta que a dele. Laura ouviu tudo mais tarde pelo telefone e, embora sentisse compaixão, também entendeu que cada família tem seu próprio ponto de ruptura e que o dela havia chegado. Pouco depois, um acontecimento inesperado testou novamente as forças de Laura certa manhã. Sua mãe ligou para ela, chorando inconsolavelmente. Seu pai havia sofrido um ataque cardíaco. "Você precisa vir", implorou. "Ele precisa de nós." Laura permaneceu em silêncio, segurando o telefone enquanto o café esfriava na mesa. Não sabia como responder. Parte dela ainda conservava o hábito de correr sempre que alguém da família precisava dela. Mas outra parte, aquela que aprendera a respirar sem culpa, a lembrava que não era seu dever salvar ninguém. Perguntou se ele estava fora de perigo, e ao ouvir que sim, desligou com firmeza. Naquela noite, enquanto atravessava a ponte Hawthorne, observando as luzes refletidas no rio, ela entendeu algo. Algumas emergências não exigem ajuda médica, mas sim controle emocional, e desta vez, ela não cairia nessa armadilha. Nos dias seguintes, os telefonemas da mãe tornaram-se insistentes, quase desesperados. "Seu pai está muito doente", repetia ela sem parar. "Eld, que precisa de você, que você o perdoe." Laura ouvia em silêncio sem prometer nada. No fundo, sabia que o que a mãe realmente pedia não era apoio, mas sim um retorno ao que era antes. Com ela desempenhando o papel da filha que permanece em silêncio, cede e se mantém firme, mas algo dentro de Laura não conseguia retornar àquele lugar. Cada palavra manipuladora soava como um eco antigo, um roteiro que ela conhecia de cor. "Não posso evitar que você continue negando o que eles fizeram", respondeu. Ela finalmente, com uma calma que não fingia, a mãe chorou, insultou-a, implorou novamente, e quando desligou, Laura sentiu que aquele era o verdadeiro fim de sua obediência emocional. Uma semana depois, chegou uma carta. Ela a reconheceu pela letra pesada e apertada do pai. Abriu-a lentamente, sabendo o que encontraria: repreensões, frases moralistas e a inevitável culpa disfarçada de reflexão. De fato, estava tudo lá. "Eu nunca quis que você sofresse, mas você me decepcionou", dizia um. "Seu silêncio está me matando." Laura leu até o fim, respirou fundo e, sem pensar 2 vezes, acendeu um fósforo e deixou o papel queimar lentamente na pia. As chamas iluminaram brevemente a cozinha escura, e naquele brilho fugaz, ela compreendeu que queimar aquela carta não era um ato de vingança, mas de libertação. Não precisava de mais explicações, nem de perdão condicional. Só queria seguir em frente, sem a sombra constante do dever que nunca foi seu. O tempo passou, e, enquanto a família afundava em suas próprias ruínas, Laura se ergueu silenciosamente. Na Thornberry Systems, seu nome começou a circular com respeito. Ela era meticulosa, intuitiva e possuía uma clareza que impressionava até os engenheiros mais experientes. Quando lhe ofereceram o cargo de líder de um projeto municipal sobre sustentabilidade urbana, sua primeira reação foi de descrença. Depois veio o orgulho, um orgulho que ela aprendera a reconhecer sem vergonha. No dia da apresentação oficial perante a Câmara Municipal, ela chegou com o cabelo preso para trás, um terno sóbrio e uma serenidade que irradiava autoridade.
enquanto explicava sua proposta, projetando gráficos na tela grande. Ela pensou em quantas vezes lhe disseram que ela não tinha voz. Agora todos estavam ouvindo. E o mais estranho era que ela não precisava se manifestar. O projeto foi aprovado por unanimidade e seu nome apareceu nos jornais locais. O artigo destacava sua inovação técnica e visão ambiental. A jovem engenheira que transformará Portland, dizia a Manchete. Laura recortou o artigo e o colocou em uma pasta. Não para se gabar, mas como um testemunho do fato de que cicatrizes também podem se tornar uma força. Na mesma semana, sua mãe lhe enviou uma mensagem curta. Vimos você no noticiário. Seu pai está orgulhoso. Ela não respondeu. Sabia que esse orgulho não era sobre amor, mas sobre aparência. E enquanto uma parte dela estava tentada a responder novamente, outra parte, mais madura, entendia que não se tratava de negar o passado, mas de não revivê-lo. Com o passar dos meses, a distância entre ela e os pais tornou-se mais clara, porém menos dolorosa. Ela não os odiava mais. Simplesmente os entendia como alguém que olha para um quadro antigo pendurado na parede. Tá lá, faz parte da história, mas não gera mais emoções. Jéssica, por outro lado, começou a visitá-la com frequência. As conversas entre elas passaram do desconforto inicial a uma cumplicidade que nunca haviam tido antes. Falavam de trabalho, de memórias e também de feridas. Jéssica, mais consciente agora, confessou que às vezes sonhava em voltar e pedir perdão à adolescente que ignorara. Não posso mudar o que fizemos, disse ela certa tarde. Mas posso garantir que não repetirei. Laura ouviu em silêncio, com um leve sorriso. Era estranho ver algo tão genuíno quanto a culpa se transformar em aprendizado na irmã. Um dia, Jéssica a convidou para almoçar com Trevor. O encontro foi simples, sem a tensão habitual das reuniões. Familiars. Em meio a risos e reminiscências, Trevor mencionou que seu pai ainda não estava totalmente recuperado e que eles estavam oficialmente encerrando o negócio da família. Laura aceitou isso como algo natural. Não havia mais surpresas, mas quando Jéssica, em voz baixa, perguntou se ela algum dia consideraria se reconciliar com eles, Laura baixou o olhar e disse algo que surpreendeu até a ela mesma. Talvez um dia, mas não porque eles mereçam, mas porque eu não preciso mais provar nada. Jeca sentiu. E naquele silêncio compartilhado, ambos entenderam que perdoar nem sempre significa voltar atrás, mas sim seguir em frente sem deixar que o passado te impeça. Mais alguns meses se passaram antes que algo inesperado acontecesse. Certa tarde, Laura recebeu um e-mail com um assunto simples. Podemos tomar um café. Era do pai dela. Ela hesitou em abrir, temendo que fosse mais uma série de repreensões disfarçadas de carinho, mas o conteúdo era diferente. Sei que não mereço o seu tempo, mas preciso conversar com você sem gritar, sem desculpas. Estou aprendendo a ouvir. Não houve grandes desculpas, nem promessas vazias, apenas uma frase que parecia escrita por alguém cansado de lutar contra si mesmo. Laura leu a mensagem 3 vezes antes de decidir responder. Concordou com o encontro, mas deixou claro que não buscava uma reconciliação forçada. Queria entender se afinal havia algo real entre eles além da mágoa ou da distância. O café era um lugar pequeno e neutro, com aroma de canela e conversas suaves ao fundo. Quando ele chegou, parecia mais frágil, envelhecido por mais do que apenas os anos. Seus olhos estavam opacos, mas não hostis. Não vou pedir que você esqueça nada, disse ele sem rodeios. Só quero que saiba que eu estava errado. Laura ouviu sem interromper. Ele falou sobre como havia confundido controle com amor, orgulho com cuidado, e como o medo do fracasso o levou a projetar em Jéssica tudo o que não conseguia ver nela. Pela primeira vez, não houve drama, nem lágrimas, nem manipulação. Apenas um homem reconhecendo seu erro diante da mulher que sua filha havia se tornado. E naquele silêncio honesto, Laura entendeu que o perdão, quando vem sem exigências, para de doer. Depois daquela conversa, algo mudou definitivamente. Não foi uma reconciliação espetacular, nem uma história de redenção perfeita, mas foi um encerramento necessário. Laura saiu do café com uma sensação estranha.
como se tivesse deixado uma mala pesada sobre a mesa. E, finalmente pudesse andar sem arrastá-la. Não sentia amor nem ressentimento, apenas alívio. No caminho para casa, pensou em como as feridas familiares às vezes não cicatrizam completamente, mas param de sangrar quando paramos de tocá-las. Naquela tarde, enquanto observava o pôr do sol tingir os prédios de laranja, compreendeu que não vivia mais à sombra de ninguém. Não era a filha invisível nem a decepção silenciosa. Era simplesmente ela, com suas cicatrizes, sua carreira, sua paz, calm ou passer. Do tempo, sua história se tornou algo que ela contava apenas quando sentia que podia ajudar alguém. Em reuniões de trabalho ou conversas casuais, se alguém mencionasse família, ela sorria e dizia: às vezes, amar também significa ir embora. Ela não dizia isso com tristeza, mas com a sabedoria de alguém que sobreviveu a uma vida de expectativas frustradas. Jessica e ela permaneceram próximas, compartilhando cafés e confidências que nunca teriam imaginado antes. Seus pais, agora vivendo modestamente em uma pequena casa no campo, continuaram a enviar cartões-post em ocasiões especiais, sempre assinados com "Nós te amamos". Laura os lia com ternura e os guardava em uma caixa, não por nostalgia, mas como um lembrete de que o amor, quando para de doer, finalmente se torna verdadeiro. Anos depois, Laura caminhava pelas ruas de Portland a caminho da faculdade, onde cursava mestrado em política ambiental. O ar cheirava a terra molhada e eucalipto. E a cidade, com sua mistura de cinza e verde, a lembrava de tudo o que havia passado para chegar lá. Às vezes, jovens estudantes a reconheciam de suas palestras, ou de seu trabalho em projetos de sustentabilidade. Pediam conselhos, admiravam sua trajetória profissional, sem saber que por trás daquela calma se escondia um passado repleto de silêncios e batalhas invisíveis. Ela sorriu com gratidão e pensou em como era irônico. Durante anos, buscou ser vista pela família e, no fim, foi o mundo que a viu como ela realmente era. Naquela noite, ao chegar em casa, abriu a janela e olhou o reflexo das luzes no rio. Pensou no cheque que entregara naquele dia do casamento, em tudo o que ele simbolizava. Não era apenas um pedaço de papel, fora o momento exato em que uma mulher escolhera sua liberdade. Não sentia mais raiva nem tristeza, apenas gratidão por ter se escolhido. Antes de dormir, escreveu uma frase em seu caderno, uma espécie de epitáfio íntimo. Às vezes, a única maneira de ser vista é sumir de cena. Fechou o caderno, apagou a luz e sorriu. Sabia que não havia vencido ninguém, apenas a si mesma. E pela primeira vez em toda sua vida, aquela vitória bastava.